Livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada, são somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem faxados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados com a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tendo uma vinha, como abrigo, numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferece tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante. Para mim, luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas firmes, eu os odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Pai bendito, tua palavra foi nos dada para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Que ela cumpra o propósito do Senhor nessa noite em nossas vidas. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Queridos irmãos, amigos, o título da minha reflexão é Crise de Espiritualidade. Crise de espiritualidade. Meu objetivo é mostrar que toda espiritualidade que não está no modo proativo está em crise, vou repetir. Meu objetivo é mostrar que toda espiritualidade que não está no modo proativo está em crise.
Como falei semana passada e repito hoje, existem dois modos de viver a vida espiritual. O modo reativo. No modo reativo, a nossa espiritualidade está atrelada aos problemas. Quando estou passando necessidade, quando estou passando lutas, dificuldades, eu oro, eu busco a Deus. Quando estou enfrentando problemas familiares, com doença, eu jejuo. Quando eu estou enfrentando dificuldades, eu vou mais à igreja, porque a minha espiritualidade está atrelada a problemas, ela é reativa, ela depende das circunstâncias. Mas existe um segundo modo de viver a vida espiritual, que é o modo proativo. Independente da circunstância, se eu estou bem ou mal, se tem doença ou não tem doença, se existe uma crise financeira ou não, eu oro, eu leio a minha Bíblia, eu tenho um momento a sós com Deus, eu jejuo. A minha espiritualidade, ela é planejada, ela é intencional, ela não é reativa. Somente esse tipo de espiritualidade, de fato, supera a crise. Se você não tem um planejamento de espiritualidade, você não tem um plano de leitura da Bíblia, de oração, de consagração, a sua espiritualidade vai acabar, porque ela só reage às circunstâncias. E muitas das vezes, quando os problemas não se resolvem, você tende a desanimar e talvez até apostatar da fé, porque começa a acreditar que Deus não existe, que Deus não intervém, que Deus não está provendo da sua vida. Quando nós olhamos para o texto que lemos, a gente vai ver que o profeta Isaías está expondo uma realidade muito séria. Que realidade é essa? O profeta Isaías observou que no meio do povo de Israel sobrava religião, mas faltava espiritualidade. Sobrava ritualismo, sobrava liturgia, mas faltava espiritualidade. A religião estética estava em alta, mas a religião ética estava em baixa. O mesmo ele vai dizer no capítulo 29. No capítulo 29 ele vai dizer: esse povo me adora com os lábios, mas o coração não corresponde ao que eles confessam com os lábios. Jesus vai usar, inclusive, esse mesmo texto para se referir aos fariseus. Jesus também percebeu que no meio dos fariseus sobrava religiosidade, mas faltava espiritualidade. Muitos de nós estamos vivendo essa mesma crise. Nós observamos no Brasil um crescimento evangélico assustador. Se você olhar a estatística, cresce o número de vendas de Bíblia no Brasil. Sobra a religiosidade, mas falta a espiritualidade. E aqui eu estou pensando na espiritualidade como a aplicação da Bíblia às nossas experiências cotidianas. Eu não estou pensando na espiritualidade como algo místico, esotérico. Espiritualidade como aplicação da palavra de Deus às nossas realidades existenciais. Aplicar a Bíblia na minha maneira de ser pai, de ser mulher, de ser marido, de ser filho, de ser patrão, de ser empregado. É essa espiritualidade que eu percebo que falta entre nós. Isaías percebeu essa crise de espiritualidade. E diante dessa crise, ele nos ensina uma resposta. E essa é a minha pergunta. O que Isaías tem a nos ensinar sobre a crise de espiritualidade? Anota aí essa pergunta. O que Isaías tem a nos ensinar sobre essa crise de espiritualidade? Primeiro, Isaías tem a nos ensinar que a crise de espiritualidade tem algumas causas. Repito, Isaías tem a nos ensinar que a crise de espiritualidade tem algumas causas. Se nós olharmos o verso 1 ao 9, nós vamos encontrar essas causas. Primeiro, a crise de espiritualidade para o profeta Isaías é causada por um estado de rebelião. Olha o verso 2.
ouçam os céus, escute a terra, pois o Senhor falou, criei filhos e fiz crescer, e os fiz crescer, mas eles se revoltaram, se rebelaram contra mim. Para o profeta Isaías, a crise de espiritualidade é causada por um estado de rebelião, de revolta, de rejeição de Deus. Essa rebelião nada mais é do que uma revolta contra toda autoridade externa de Deus na vida deles. Eu tenho dito que existe dois tipos de cristianismo: o cristianismo subjetivo e objetivo. O cristianismo subjetivo é o cristianismo que rejeita todo tipo de autoridade externa ao eu. Todo tipo de autoridade externa ao eu vou rejeitar. Esse cristianismo acabou com a Europa, porque começaram a rejeitar a Bíblia como fator objetivo, como regra de fé e prática. O que dirige a minha vida é a minha consciência de Deus, e mais nada. Mas existe um cristianismo objetivo, que diz aquilo que a palavra diz é que dirige a minha vida. Existe uma regra de fé e prática. Existe uma autoridade externa ao meu eu que me dirige. Não é o meu eu que me dirige, é uma autoridade externa a esse eu, e essa autoridade externa a esse eu é a palavra de Deus. Então, quando diz aqui que eles se rebelaram, se revoltaram, está dizendo o seguinte: eles abandonaram a autoridade de Deus na vida deles. Isso vem desde Adão. O nosso pai Adão, ele rejeita essa autoridade externa. Ele aceita a autoridade de Satanás, que diz para ele que ele poderia ser igual a Deus. Ele rejeita a autoridade de Deus e ele caminha numa independência de Deus. A rebelião, a revolta nada mais é do que uma tentativa de construir a vida independente de Deus, sem Deus no centro, sem Deus na direção. Aquele que rejeita essa autoridade de Deus não pode orar como Paulo: nele vivemos, nele movemos, nele existimos. Atos 17 e 28. Essa crise de espiritualidade é causada por esse estado de rebelião, de rejeição da autoridade de Deus na nossa vida. Mas essa crise de espiritualidade é causada também, em segundo lugar, por uma falta de conhecimento de Deus. Olha o verso 3. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo não me compreende. Ele está usando uma linguagem aqui pesada. Ele está dizendo assim: olha, o boi é mais inteligente. O boi conhece o seu dono. O jumento é mais inteligente. Ele conhece a manjedoura, mas vocês não sabem quem eu sou. Vocês não me reconhecem. Vocês não estão me vendo. Vocês têm olhos, mas não estão me vendo. Vocês têm ouvido, mas não estão me ouvindo. Vocês não estão me percebendo aqui. Falta para vocês conhecimento. É isso que está faltando para vocês. Vocês não conseguiram entender quem sou eu. É interessante, queridos irmãos, porque Oséias capítulo 4 vai dizer: o meu povo está sofrendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Por quê? Porque o meu povo não tem nem sequer um nível de boi e jumento. O meu povo não atingiu nenhum patamar de boi e de jumento, porque o boi e jumento é inteligente no que tange ao limite deles em relação ao dono deles. Mas vocês não sabem. Vocês não me conhecem, vocês me ignoram, vocês não estão me percebendo. É interessante, queridos irmãos, quando você vai para Lucas 24, quando Jesus entra no caminho de Emaús, conversando com aqueles dois andarilhos, desesperados, angustiados, deprimidos, porque acreditavam que Jesus havia morrido e que não havia mais esperança. O que é que Jesus diz para aqueles dois pobres coitados no caminho de Emaús? Como vocês são lerdos de entendimento,
lerdos de fé, como vocês são fracos de entendimento e fracos de fé, como vocês demoram a crer e demoram a entender. Esse é o nosso problema, irmãos. É por isso que Oséias capítulo 6 diz que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Nós não podemos parar nesse conhecimento de Deus. Existem pelo menos 3 tipos de conhecimento. Existe um conhecimento que nós poderíamos chamar de conhecimento salvífico. É a experiência de salvação. Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Ele e conhecer o Pai. Ele vai dizer isso lá, João 17. Mas o conhecimento de que Jesus está falando não é um conhecimento grego, cognitivo, intelectivo. É um conhecimento real e empírico, é uma experiência com Ele. Quando Jesus em Mateus 17 vai dizer, eu não os conheço, mas nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos milagres. Quando ele diz eu não os conheço, ele está falando, eu não tenho intimidade com vocês, eu não tenho relacionamento com vocês. O conhecimento salvífico é esse conhecimento de relacionamento com Deus, é saber que Jesus é e o que Ele fez por você na cruz do Calvário. O conhecimento salvífico é saber que lá na cruz você estava lá com Ele. Ele morreu, você morreu. Ele ressuscitou, você ressuscitou. Ele foi exaltado e você foi exaltado. Efésios 2:6. Esse conhecimento salvífico e empírico é o ponto de partida de qualquer outro conhecimento. Quem não nasceu de novo não vai entender as coisas de Deus. Segundo 1 Coríntios capítulo 2 diz, o homem espiritual entende as coisas espirituais, o homem natural não entende. Quem é o homem natural? É aquele que ainda não se converteu. Sem esse conhecimento salvífico, empírico, espiritual, real com Deus, você nunca vai crescer espiritualmente. Quando Pedro diz crescei na graça e no conhecimento, segundo Pedro 3,18, ele está falando isso para pessoas que foram salvas. Só pode crescer na graça quem experimentou essa graça. Só pode crescer nesse conhecimento quem experimentou esse conhecimento. Mas existe um outro segundo nível de conhecimento, que é um conhecimento teológico. Sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o enredo da salvação narrada nas Escrituras. E é interessante porque muitas pessoas podem, de fato, terem conhecimentos teológicos sem nunca ter tido conhecimento salvífico. Augusto Nicodemos, provavelmente o mais respeitado teólogo presbiteriano no Brasil hoje, ele disse que quando ele fazia o mestrado dele na África do Sul, ele conheceu um professor que testemunhou que só depois de pastor há muitos anos, professor de teologia há muitos anos, é que ele se converteu verdadeiramente. É possível ter conhecimento teológico, conhecer as Escrituras, saber fazer análise de texto, sem nunca ter tido uma experiência real com Jesus. É um exemplo? Os próprios fariseus da época de Jesus eram peritos. Jesus não ignorava que eles entendiam a lei. Eles conheciam a lei. O problema deles não era conhecer a lei. O problema deles era colocar a tradição oral acima da Torá. Eles entendiam a Torá e conheciam a Torá. O problema é que eles colocavam a tradição oral acima da Torá e isso complicava. E é sobre isso que o Sermão do Monte vai bater muito. Vou falar sobre isso quando continuar o Sermão do Monte. Eles conheciam a lei, mas tiveram experiência real com Deus? Eram verdadeiramente convertidos? Nicodemos era um mestre da lei? Chegou para falar com Jesus de noite? E Jesus foi falar com ele sobre novo nascimento e ele
Não entendeu patavina nenhuma. Que negócio é esse de nascer de novo? Porventura vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? O teólogo estava com dificuldade de entender o conhecimento salvífico. Mas há um terceiro nível de conhecimento. O primeiro é o salvífico, necessário para todo o resto. O segundo é teológico, que eu posso tê-lo sem, de fato, ter tido experiência e o conhecimento salvífico. Mas o terceiro é o conhecimento prático, que é a aplicação da palavra de Deus a todas as áreas da nossa vida. Nós temos que crescer nesse conhecimento prático. Aprender a aplicar a palavra de Deus no meu papel de pai, de marido, de esposa, de filho, de patrão, de empregado, de cidadão, de político. Eu preciso aprender a aplicar a palavra de Deus. Eu preciso desse conhecimento prático. O texto diz que esse povo não conhecia. Era o povo de Israel. O texto diz que esse povo não conhecia. O boi conhecia, o jumento conhecia, mas eles não conheciam. A crise de espiritualidade se instaura na ignorância. Mas em terceiro lugar, queridos irmãos, a crise de espiritualidade não é apenas causada pelo estado de rebelião, não é apenas causada por uma falta de conhecimento, mas a crise de espiritualidade é causada pelo apego desmedido ao pecado. A crise de espiritualidade é causada por um apego desmedido ao pecado. Verso 4 ao 9 vai falar sobre isso, mas olha o verso 4. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Porque haveriam de continuar a ser castigados? Aí começa a falar das evidências do apego ao pecado. Porque haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta, na rebelião, nesse estado de revolta, de abandonar, de viver como se Deus não existisse. É isso que é o estado de rebelião? Viver como se Deus não existisse. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, mente e coração está contaminado pelo pecado, a mentalidade, as emoções estão todas afetadas pelo pecado, e ele continua. Verso 6, não só a cabeça e o coração, da sola do pé ao alto da cabeça, todo o corpo, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Evidência do apego à vida pecaminosa. A terra de vocês está devastada, as cidades foram destruídas a fogo, seus campos estão tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como ruína que eles costumam causar. Consequência do pecado, porque uma das consequências do pecado era exatamente os inimigos invadirem, dominarem, oprimirem Israel. 8. Só restou a cidade de Sião, Jerusalém, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Como estava Sodoma e Gomorra, amada igreja? Destruídas no fogo. Se Deus não tivesse poupado alguns de vocês, estariam. E é bom que se saiba que Deus não poupou Sodoma, mas poupou a família de Ló, por causa da oração do pai Abraão. E se tiver um lá, Senhor, se tiver um, eu vou salvar ele. Deus salvou a família de Ló. Esse apego ao pecado tem consequências. Esse apego ao pecado corrompe nossa mente, nossas emoções. Esse apego ao pecado deteriora nosso espírito, causa consequências sociais, afeta a nossa casa e a nossa família, afeta a igreja em seu crescimento. Estamos aqui
na quarta-feira estudando o capítulo 5 de 1 Coríntios, e ali neste capítulo há uma afirmação importantíssima de Paulo, que ele diz: vocês não sabem que um pouquinho de fermento é suficiente para levedar toda a massa? Vocês não sabem que o pecado, se não for tratado, ele vai desgraçar a igreja, acabar com ela? Vocês não sabem que o mal tem que ser extirpado e tem que ser destruído? O nosso apego ao pecado traz consequências na nossa vida, da nossa família e da nossa casa. Gosto de Gálatas capítulo 6, que diz que de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. E aqui, nesse contexto de Gálatas 6, ele está falando da implicação da semeadura na vida moral. Porque ele vai dizer: quem semeia para a carne, da carne colherá destruição; quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Ele está falando da lei da semeadura aplicada à vida moral. Ele está dizendo: cuidado com o tipo de vida que você anda tendo. Pense bem. A crise de espiritualidade, igreja do Senhor Jesus, tem uma causa. É o estado de rebelião, de revolta, de tentar viver a vida independente de Deus. Tem uma causa, a falta de conhecimento, de buscar verdadeiramente a Deus. Tem uma causa, é o apego à prática pecaminosa. Falei semana passada, Hebreus 12:4. O autor aos Hebreus diz assim: vocês não lutaste ainda até o sangue no que tange a luta contra o pecado. Pensa bem, igreja. Pensa bem. O contexto de Hebreus 12, estudado semana passada, fala que esse Deus que nos ama nos disciplina, porque Ele sabe do perigo e da consequência do pecado atrelado à nossa vida. Que Isaías tem a nos ensinar sobre crise de espiritualidade. Primeiro, que a crise de espiritualidade tem algumas causas, mas em segundo lugar, o que Isaías tem a nos ensinar sobre a crise de espiritualidade? Que a crise de espiritualidade tem algumas evidências. Ela tem algumas evidências. Verso 10 ao 15, ele vai tratar dessas evidências. E é interessante, deixa eu já introduzir uma nota teológica aqui, já para a gente, na sequência, explicar, é que, de maneira alguma, o profeta Isaías está aqui negando a importância da religião. De maneira alguma, o profeta Isaías aqui está negando o núcleo central da religião judaica, que é a afirmação, trabalhada em Hebreus 9, de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele não está negando o sistema sacrificial de Israel no seu eixo central, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O que o profeta Isaías está tentando combater aqui é que uma religião definida unicamente externa, que uma religião que apenas é definida de forma externa, e toda religião tem uma definição externa, mas que não tem uma definição interna, ela é uma religião que está corrompida. Por isso eu iniciei o sermão dizendo: sobra religiosidade e falta espiritualidade. É nesse contexto que nós temos que pensar. Ele não está negando a religião judaica, ele não está negando as cerimônias, ele não está negando os rituais. Ele está dizendo: tudo isso que vocês praticam externamente, se não for acompanhada do princípio da obediência, não tem valor algum. É nojento, embrulha meu estômago. Tendo dito isso, vamos para o texto que já começa fazendo um alerta sério. Diz o verso 10. Olha o verso 10.
governantes de Sodoma, e parece que ele está aplicando aqui o termo Sodoma e Gomorra a Israel. Está falando a eles: governantes de Sodoma, ouça a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escute a instrução de nosso Deus. Ele está trazendo aqui o Shema Israel. Ouça, ó Israel. Esse Shema tem um peso de imperativo. Ouça, entenda, preste atenção no que eu vou dizer. Escute o que eu estou para falar, porque o que eu vou dizer é muito sério. E aí ele apresenta as evidências dessa religião, dessa espiritualidade, dessa crise de espiritualidade. Primeiro, ele fala de um ritualismo hipócrita. Verso 11 e 12. Para que me oferece tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros, de gordura de novilhos, gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés nos meus átrios? Quando ele fala aqui, pusesse os pés dos meus átrios, ele está falando do templo. O que deixa claro que ele não está revogando o templo e nem revogando o sistema sacrificial. Não, não é essa a ideia. Eu não estou revogando o templo enquanto lugar de adoração. E eu não estou revogando o sistema sacrificial enquanto forma de adoração. Eu não suporto mais vocês acreditarem que basta vocês repetirem essa religiosidade toda sem acompanharem uma intencionalidade, sem colocar o coração nessa adoração. A religião de vocês é hipócrita. Eu não suporto esse ritualismo hipócrita, que desassocia a religião externa. Vou usar uma linguagem do filósofo Kierkegaard aqui, que desassocia a religião estética da religião ética. Eu não suporto esse desassociar a religião estética da ética. Nós somos muito estéticos, nos importamos com a estética. Hoje se preocupa muito com a estética. Qual é a cor da igreja? Tem que ter luz na igreja, não tem que ter luz, tem que ter fumaça, não tem que ter fumaça. A gente está preocupado com a estética, porque a gente acha que a estética é importante. Deus está chutando a estética. Deus está preocupando com a ética, com a vida. Não adianta sobrar a religiosidade. Você está faltando espiritualidade. Primeira evidência dessa crise de espiritualidade é esse ritualismo hipócrita. Segundo, uma religiosidade estéril, improdutiva, infrutífera. Olha o que diz aí, queridos irmãos, verso 13 ao 15. Parem de trazer ofertas inúteis. O que é inútil? Não presta para nada. Não tem valor. Ofertas inúteis não têm valor. Não produz nada. Não traz resultados. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar suas assembleias, cheias de iniquidade, estética sem ética. Suas festas da lua nova e suas festas fixas é difícil, mas está aqui no texto, tem que falar, né? Eu as odeio. Um dos maiores especialistas, estudioso do livro de Isaías, diz que essa expressão eu os odeio seria melhor traduzida assim: eu os odeio de todo o meu coração. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Odeio e não suporto. Quer ouvir o 15? Quando vocês estenderem as mãos em oração,
esconderei de você dos meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Religião estéril, que não produz, que não dá fruto. Esse cristianismo que não tem resultado, de boca, de palavra, de gestos, confissões sem vida. Mas eu disse, Senhor, Senhor, eu não te conheço. Nem todo que disser Senhor, Senhor, é filho de Deus. Esse tipo de religião improdutiva, que não dá fruto, é por isso que nós pregamos aqui, João 15, o cristão frutífero. Porque se eu estou em Cristo, eu tenho que dar fruto. E se eu estou em Cristo, e eu estou dando pouco fruto, eu vou ser podado, a tesoura vai vir, vai podar. A disciplina, Hebreus 12, vai vir, vai podar, para que eu dê mais fruto. Mas se eu não estou dando fruto nenhum, eu sou arrancado, jogado fora. A ideia, queridos irmãos, é que se é inútil, joga fora. Sabe, quando você faz uma limpeza na sua casa, essa final de semana, eu olhei assim e falei, Jesus, fui fazer uma caminhada, não voltei, tinha uma bagunça lá em casa. O que aconteceu, gente? A mulher se esbou de limpar as gavetas, tudo, e foi juntando uma sacolada de coisa para jogar fora. Eu falei, gente do céu. Já estava lendo Isaías já. O que isso significa? É inútil, joga fora. Não presta, joga fora. O que o Senhor está falando é o seguinte: sabe o culto de vocês? É inútil. Sabe o louvor que você está dando a Deus? É inútil. Sabe a sua adoração, crente? É inútil. Agora, queridos irmãos, é sério. Porque a ideia que se tem aqui, e eu vou acrescentar uma terceira evidência aqui: a primeira, o ritualismo hipócrita; a segunda, a religiosidade estéril; e a quarta, eu colocaria o indiferentismo no culto. Porque a ideia que se tem aqui no verso 14, suas festas da lua nova e suas festas físicas, eu as odeio. Sabe por que eu odeio? É indiferente para mim. Sabe o que é um culto indiferente para Deus? É aquele culto automático, sem intencionalidade. Você adora a Deus assim, no automático, sem intencionalidade, batendo palmas, fica de pé, assenta, levanta. Vem aqui na igreja, não tem muito disso. Você está no piloto automático. Você não sabe o que está cantando, você não sabe o que você está ouvindo. Você não está ligado, você está desconectado. Esse culto do piloto automático não leva a nada. Isso é espiritualidade no modo reativo. A espiritualidade no modo proativo e intencional. Eu estou aqui na casa do Senhor, eu estou conectado. Eu não estou conectado na minha casa, eu não estou pensando nas dívidas, eu não estou pensando no trabalho. Eu estou aqui conectado com Deus. A minha alma está diante do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Isso é intencionalidade. A crise de espiritualidade se revela nesse indiferentismo, nesse automatismo. É por isso que você entra na igreja e sai e fala, não senti nada. Eu não gostei do louvor. Eu não gostei da palavra. Você está no automático. Não existe intencionalidade na sua adoração. Você não escuta a palavra com intencionalidade. Acorda. Queridos irmãos, a resposta de Deus para essas evidências do culto é: odeio,
de coração isso. Não suporto isso. E eu estou virando as costas para a oração de vocês por causa disso. Está aqui. Sou eu que estou falando, não. A resposta de Deus para esse ritualismo hipócrita, para essa religiosidade estéril, para esse indiferentismo no culto é: eu odeio isso. Eu não suporto mais isso. Eu estou virando as costas para a oração de vocês. Eu não vou estender mais as minhas mãos para a oração de vocês. Vocês acham que Deus não está vendo? Mas eu vou para frente. Porque nós não podemos esquecer, queridos irmãos, um último ponto do profeta Isaías. O que Isaías tem a nos ensinar sobre a crise de espiritualidade? Que a crise de espiritualidade tem solução. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Dê uma salva de palmas para o Senhor. O que Isaías tem a nos ensinar sobre a crise de espiritualidade? Que a crise de espiritualidade tem solução. Vou ser pontual aqui para a gente ir mais rápido. Primeiro, a cura da crise de espiritualidade acontece. Os irmãos do ABC aí, Barra Cássio. A cura da crise de espiritualidade acontece por meio da renovação da mente. Primeiro, a cura da crise de espiritualidade acontece por meio da renovação da mente. E aqui eu quero ler primeiro o verso 18 e depois o 17. O 18 diz assim: venham, vamos refletir juntos. A ideia aqui é de um tribunal. É uma cena de um tribunal. Venham, vamos discutir, vamos arguir. O júri está reunido. Vamos argumentar. Vamos arguir sobre isso aqui. Vamos pensar um pouquinho. Aí o verso 17 fala assim: aprendam. Só essa palavrinha. Aprendam. Não existe cura para a espiritualidade sem mudança de mentalidade. O que está matando a gente é que nós estamos sofrendo daquilo que Paulinho vai chamar de cegueira dos olhos, cegueira da mente. Se não me falha a memória, é a primeira oração de Paulo em Efésios. São 3 orações em Efésios, ou 2. Na primeira, acho que no capítulo 2, ele fala sobre a cegueira dos olhos. Essa cegueira da mente é que está matando a gente. Se a gente não renovar a mente, não mudar a mentalidade, eu já começo aqui mexendo com a igreja. Pare de ficar reclamando que você está frio, desanimado. Pare de ficar inventando desculpa para não ir na igreja. E comece a mudar a mentalidade no que tange a sua espiritualidade. Saia dessa espiritualidade reativa agora em nome de Jesus e comece a entrar numa espiritualidade proativa, que vai na igreja sem gostar, que ora sem gostar, que jejua sem gostar, sem querer, que busca a Deus sem querer. Essa é a espiritualidade proativa, que não está atrelada aos sentimentos, mas aos fatos da palavra de Deus. Vamos conversar? Diz o profeta Isaías. Vamos refletir um pouco? Vamos raciocinar? Vamos botar a cabeça para funcionar? Como dizia o John Stott, crer é também pensar. Vamos aprender. Vamos buscar entender as coisas. Vamos questionar para saber se eu estou fazendo certo, da maneira certa, da forma certa. Vamos avaliar de fato. Segunda coisa, a cura da crise de espiritualidade acontece por meio da renovação da mente. Segundo, a cura da crise de espiritualidade acontece por meio do arrependimento.
E a própria palavra arrependimento traz a ideia de mudança de mentalidade, porque a palavra grega metanoia traz a ideia de mudar a mente. Arrepender é mudar a mentalidade. Se não houver uma mudança de mentalidade, se não houver arrependimento, não há cura para a crise de espiritualidade. E aí eu volto agora no verso 16, por favor. Lavem-se, limpem-se. Agora olha, ao mesmo tempo que ele diz, eu não suporto o sistema sacrificial de vocês, melhor, o que vocês estão fazendo com o meu sistema sacrificial, ao mesmo tempo ele traz aqui o sistema litúrgico, porque quando ele fala, lave-se, limpe-se, ele está apelando às leis cerimoniais. As leis cerimoniais diziam, você está imundo, você pegou em coisa imunda, você teve contato com coisa imunda, lave, se purifique. Tiago vai usar isso no capítulo 4. Olha lá no capítulo 4 de Tiago, ele vai usar essa linguagem de limpe-se, lave-se, purifique-se. E Tiago, dizem que é o autor do Novo Testamento que mais se aproxima da linguagem do Sermão da Montanha e da linguagem de Provérbios. O irmão de Jesus. Ele está dizendo assim, lavem-se, limpe-se, removam as más obras, para longe da minha vida, parem de fazer o mal, arrependa, muda de vida, tira da sua vida o que está errado, como eu preguei semana passada, tira as tralhas da sua vida, se livre das tralhas que estão atrapalhando a sua caminhada, a sua corrida na fé. Começa a fazer uma limpeza. Abra as gavetas que você vai descobrir um punhado de coisa que tem que jogar fora. Tem que polir chão. Mas nós não queremos. Arrependam-se. Provérbios diz, aquele que confessa e abandona o pecado, alcança a misericórdia. Joãozinho vai dizer, João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Se livre do mal. Qual foi o primeiro sermão de João Batista? Arrependam-se. Qual foi o primeiro sermão de Jesus? Arrependam-se. Qual foi o primeiro sermão de Pedro depois do Pentecostes? Arrependam-se. Qual deveria ser o sermão mais importante da igreja? Arrependam-se. Nós não queremos pregar para as pessoas dizendo arrependam-se. Eu assisti ontem, tristemente, o show da Madonna. Meu Deus, que show de horror. Que show de horror. Mistura de coisas religiosas, satanistas, com pornografia, e pessoas do Brasil se expondo a isso, aceitando fazer parte de algo tão baixo. Esse é o Brasil. Aí vem uma frase que eu não sei se é dele ou não, de um grande apresentador brasileiro, que está apresentando agora, inclusive, dizendo que ela veio para o Brasil para unir o Brasil que estava dividido. A Madonna veio para o Brasil para unir o Brasil. Estava dividido. A cura da espiritualidade começa com a renovação da mente. A cura da espiritualidade passa pelo arrependimento, pela metanoia, pela mudança total. Pelo arrependimento. Mas também a cura da espiritualidade acontece por meio da prática das boas obras. Olha o verso 17, aprenda a fazer o bem, busque a justiça, acabe com a opressão, lute pelos direitos dos órfãos e defenda a causa da justiça. Ou seja, essa espiritualidade que não tem militância social, não é uma espiritualidade bíblica. Timothy Keller foi criticado no Brasil por evangélicos por ser esquerdista, por ele defender a justiça social, mas a justiça social não foi defendida por Timothy Keller, gente. É só ler os profetas menores, todos eles defenderam a justiça social. Há 3 grandes pecados condenados pelos profetas menores: a idolatria,
a imoralidade e a injustiça social. Nós temos que fazer boas obras, ajudar o próximo, ajudar os necessitados. Este é o momento. Olha a tragédia no Rio Grande do Sul. Meu Deus, é assustador, gente. Quando você ouve alguns áudios que vazaram, é assustador. Eu estava vendo ontem a gravação de um soldado fazendo um áudio, uma chamada de vídeo. Eu não sei se a minha esposa vai ter acesso, mas ele estava se despedindo dela, porque ele estava cercado de água, o carro foi levado pela correntosa, e aquele soldado não sabia se salvaria e se salvou. Não há uma espiritualidade que não olha para o lado, gente. Essa espiritualidade vertical não é bíblica. O credo de Jesus é amar a Deus, espiritualidade vertical, e amar o próximo, espiritualidade horizontal. Ou a religião é vertical e horizontal, ou não é religião. Ou a religião olha para cima e olha para os lados, ou não é religião. Joãozinho fala na sua carta: se vocês dizem que me ama e não me vê, se você diz que ama a Deus que não vê, como que vai amar o seu irmão que vê? Há uma contradição. Você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão. Isso é contraditório. Você diz que ama a Deus que não vê, mas o irmão que está vendo você não ama. A cura da espiritualidade passa, queridos irmãos, pela prática das boas obras, mas aqui entra num ponto nevrálgico, num ponto importante. A cura da espiritualidade acontece por meio da confiança na graça de Deus. E aqui é o ponto. A cura da espiritualidade acontece por meio da confiança na graça de Deus. Quarto subponto do meu sermão. Verso 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Isso aqui é graça. Vocês lembram de Isaías 6? Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, serafim de um lado, adorando o Senhor, com duas asas cobrindo teu rosto, com duas asas voavam, com duas asas cobrindo suas pernas. E ele disse: ai de mim, que sou homem pecador e habito no meio do povo. Sou um homem de lábios impuros e mim no povo de impuros lábios. Mas uma brasa saiu do altar, como o tenaz, e essa brasa tocou meus lábios. Isaías teve uma experiência com a graça de Deus. A graça de Deus veio ao encontro dele. Saiu do altar a brasa, tocou os seus lábios, curou o seu pecado. O que o Senhor está dizendo aqui é: ainda que o pecado de você seja como escarlata, rubro, seja vermelho, seja de tal forma, eu vou transformá-los em branca lã, porque a graça de Deus é a única capaz de reciclar a nossa alma. A graça de Deus é a única capaz de limpar a nossa alma, tirar todas as manchas do nosso coração. É por isso que Isaías, no capítulo 51, Salmo 51, Davi vai dizer: Senhor, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. A graça de Deus, queridos irmãos, é a cura para a nossa crise de espiritualidade. A graça de Deus é que é capaz de limpar você, perdoar seus pecados, reciclar a sua vida, mudar a sua vida. Somente a graça de Deus. A cura para o pecado não é de baixo para cima, a cura para o pecado é de cima para baixo. Somente a graça de Deus é o remédio para todo pecado humano. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Amém? Nós temos que confiar na graça de Deus. É por causa da graça que você está aqui, irmãos. Não é mérito seu. Não é mérito seu. Você não vale nada. A Bíblia diz que todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Efésios 2,4, mas Deus nos deu vida, estando mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos ressuscitou espiritualmente.
2 Coríntios 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Mas Deus abriu o nosso entendimento, foi contra as artimanhas do diabo, foi contra as estratégias de Satanás, abriu meus olhos, abriu seus olhos, nos vimos pecador, mas ao mesmo tempo vimos a graça de Deus, vimos Cristo morrendo por nós, nos substituindo na cruz do Calvário, nos limpando completamente, nos salvando completamente, nos reconciliando com Deus. Posso ouvir amém? A cura da espiritualidade, ela acontece por meio da confiança na graça. E por último, a cura da crise de espiritualidade acontece por meio da nossa obediência. 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, continuar no caminho da obediência. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão do melhor fruto dessa terra. Mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Existe um paralelismo aqui. Se você obedecer, comerá. Se você desobedecer, será devorado. Ele está dizendo aqui que a obediência é o caminho, único caminho para a espiritualidade cristã, verdadeira. E é importante nós entendermos o que Paulo escreve em Romanos 1:5. Ali Paulo traz o conceito verdadeiro de obediência. Ele diz que a obediência nasce da fé. A obediência que não nasce da fé é legalista. Eu não tenho que obedecer para ser recebido diante de Deus. Eu não tenho que obedecer para ser aceito. Eu obedeço porque eu já sou aceito por Deus. Eu obedeço porque a graça já me transformou. Primeiro a graça me transformou, fazendo com que o pecado que era vermelho, que era rubro, e que manchava a minha vida, fosse lavado, limpado, ficasse branco como a lã. E só depois de transformados pela graça, somos capazes de seguir o caminho da obediência. O caminho da obediência, sem a fé precedente, é legalismo. É impossível obedecer se a graça não agir antes no meu coração. Só o verdadeiro convertido obedece. É capaz de andar no caminho da obediência, porque ele tem o Espírito Santo que o capacita a viver a vida de obediência. Não basta receber Jesus, tem que viver em Jesus. Mas só vive em Jesus quem recebeu Jesus. Qual é o caminho que Deus propõe para a cura da espiritualidade? Renovação da mente, arrependimento, prática das boas obras, confiança na graça e caminho da obediência. Eu encerro aqui minha reflexão com a pergunta: o que Isaías tem a nos ensinar sobre a crise de espiritualidade? Que a crise de espiritualidade tem algumas causas: estado de rebelião, a falta de conhecimento, apego ao pecado. Que a crise de espiritualidade tem algumas evidências: o ritualismo hipócrita, a religião estéril, o indiferentismo no culto. Que a crise de espiritualidade tem uma solução: a renovação da mente, o arrependimento, a prática das boas obras, a confiança na graça e o caminho da obediência. Eu queria que você se colocasse de pé. Feche os teus olhos, queridos. Aleluias. Quero chamar os diáconos à frente.